Tá na mesa com Bazo, tá na mesa com Bazo. Olá, pessoal. Estamos aqui a pedido de vocês novamente, falando de outro tema. O tema hoje é comportamento. Então, estamos aqui com o senhor Emílio Jaques, que é formado em neuropsicanálise. O que seria isso? Psicanalista com formação em neurociências do comportamento e da respiração, há 18 anos atuando em controle da ansiedade, terapia de casais, terapia em grupo, análise comportamental, entre outros tratamentos, inclusive atendendo 24 horas, presencial ou online. Então, segundo especialistas, há um forte componente genético. Estima-se que seja cerca de 30% das crianças diagnosticadas têm um ou mais pais com um transtorno. Esse transtorno afeta de 5% a 8% da população mundial de crianças. Então, a pergunta que se faz: o que é TDAH? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Tá, Laura, em primeiro lugar, eu te agradeço o convite, né? Nós teremos várias conversas ainda, essa é a primeira. Os teus internautas ali, as pessoas que te assistem, que te seguem. Esse dado que tu trouxe é um dado da APA, né? Associação. Sim. Existem duas APAs, né? Sim. Esse é um dado da Associação de Psiquiatria Americana. Isso. Né? Tem o dado, tem a APA também, que é a Associação de Psicólogos, né? Sim. Da América. A resposta do médico é um distúrbio neurobiológico, né? Ou então uma doença neuropsiquiátrica. É uma doença, então. Crônica. Não. Essa é a resposta de alguns médicos. Sim. Né? Eu prefiro ficar com o T do TDAH, um transtorno. Né? Certo. Eu não considero que seja uma doença, até porque muitas patologias, elas pioram com o diagnóstico. No momento que tu vai no médico e ele te diz, tu tá com isso, e o nome é muito grande, muito feio, a partir do nome tu já começa a adoecer. É incrível, verdade, isso acontece. Tem tudo a ver com Exato, porque ansiedade a pessoa fica sim, se achando. A pessoa ela começa a desenvolver pensamentos repetitivos, né? Em cima daquele diagnóstico. Entendi. Tá, e isso se manifesta mais em crianças e, curiosamente, mais em meninos. Olha só. Por que será? Genética? Porque aqui diz que um dos fatores que influenciam na consequência, passando de pai para filho, é a genética. Que geralmente as crianças que têm esse transtorno, como o senhor fala, como tu fala, são crianças onde o pai ou a mãe tem o distúrbio. E se a gente for fazer uma viagem no tempo, lá na pré-história, quem é que era submetido a uma pressão psicológica maior? A mulher. O homem. O homem? O homem é o que tinha que sair da caverna para matar um bicho, ou seja, aquilo que a gente diz, né, matar um leão por dia, na pré-história era muito real. O cara tinha que sair e matar uma fera por dia para trazer o alimento para casa. Para o grupo, né? Para o grupo familiar. Exato. Então, ele saía com uma adrenalina assim, ó, como a gurizada diz, né, no talo. Né? O cara não sabia se ia voltar vivo. Quer dizer, ele não tinha muito essa consciência. Ele era mais instintivo, né? Era uma mentalidade mais primitiva, né? Era caça ou fuga, e ele enfrentava. Então, ele tinha um hiperfoco, né? Na caça, digamos. Sim. E isso, com o passar do tempo, foi se misturando com outras questões, com outros problemas. Então, entende-se que seja por isso que afeta mais meninos. Olha só. Né? Outra pergunta. Assim como tem outras também, outras doenças, vamos chamar, outras patologias que afetam mais as mulheres também por conta de uma coisa de ancestralidade que a gente vai falar daqui um pouquinho mais. Tá certo. Quais os sintomas ou sinais em crianças que as mães devem cuidar?
Tá. O TDAH, ele tem várias formas, né? Tem aquela criança que fica muito quieta, muito introvertida, tímida. Essa criança dificilmente dá problema na escola, né? Ninguém vai chamar lá na diretoria porque ele aprontou. Sim. Mas também é uma criança que é candidata fortíssima a ser vítima de bullying. Olha só. Exatamente porque ela não consegue interagir. Uhum. Ela não consegue se sociabilizar. Sim. E depois a gente tem o outro TDAH, que é o hiperativo, que é o, vamos falar aqui, o mala, o chato, o invasivo. O que não para quieto. O que não para quieto, o que toca terror na aula, entendeu? Daqui um pouquinho, os pais vão ser chamados na diretoria. Tá, mas esses sintomas. Tá, esses né? sintomas, digamos, são escolares, Sim, né? que Mas a gente observa também já antes da pré-escola, né? Dificilmente tu vai identificar um TDAH num bebê. Ah, não. Não, Bebê. não tem muito, né? Inclusive, até coisas mais graves, no bebê tu não consegue identificar. Sim, Né? claro. Só vai identificar quando ele começa a se movimentar, né? Aí tu vê que ele já não mexe um braço, ou não mexe uma perna. Aí vai se fazer uma ressonância, vai se fazer alguma coisa, vai descobrir que tem alguma lesão no cérebro, Sim, por exemplo. entendi. Né? Então, bebês é difícil, né? Porque existe aquela prematuridade, né? Sim, Do desenvolvimento. Umas Sim. crianças vão engatinhar um pouco depois, outras um pouco antes, né? Umas vão demorar um pouquinho mais para falar, outras um pouco antes, né? uhum. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim. Né? Qua- Então, os sinais são bem pré-escolares. Sim, pré-escolares. Pré-escolares e escolares. Tipo, em casa a mãe já vai perceber que aquela criança fica mais quietinha, né? Ou não brinca com o priminho, ou não brinca com o irmão. Né? Irritabilidade também é um sintoma, né? A criança Também, que está irritada. Exato. E daqui um pouquinho a gente pode falar da ansiedade, e tu vai ver que a ansiedade, ela se mescla, ela se mistura também com o TDAH. Porque uma criança com... Bom, agora a gente fala, vamos lá. Tá. Senão a gente vai aumentar. Tá, TDAH é deficiência? É como A eu gente disse. pode dizer que esse transtorno é uma deficiência da criança? Alguém pode dizer isso. Em alguma literatura médica, com certeza vai estar escrito. Eu não considero. Olha só. Imagina o TDAH como uma criança que pensa muito. Ela Sim. pensa mais que a média. Uhum. Né? E numa velocidade muito grande. Então é como se fosse uma tempestade de pensamentos na cabeça dela. Sim. E isso acaba levando a um cansaço. Ela cansa de tanto pensar. Claro. E aí entra um outro sintoma. Ela se deprime. Só que ela não entra num estado depressivo assim, ó, porque é uma criança deprimida. Não, ela se deprime por exaustão. Cansada. De tanto pensar. Mas ela as mães têm que ficarem bem atentas com tudo isso, Exato. né? Então, por isso, Laura, que é muito preocupante quando a mãe conversa com a vizinha Sim. e diz assim, eu acho que o teu filho tem TDAH. Eu dei isso pro meu. Tu entendeu? E ele Sim. ficou mais calminho. Então a gente tá vendo muito a geração Ritalina aí nesse exemplo. Sim. Né? E o automedicamento. Exato, e a Ritalina é perigosa, ela age no sistema nervoso central, ela te causa uma excitabilidade, né? E mesmo que em dose pequena, a gente tem que ter uma preocupação quanto à dependência química. E aí? E o dia que essa criança parar de tomar? Como é que ela vai reagir? Né? Outra pergunta. Quais as dificuldades que isso traz na escola, no caso, para a criança? Quais são as dificuldades? Você já falou de algumas. Claro. Mas quais são as dificuldades que ela terá durante a escola? Ela vai ser tida como uma criança rebelde e às vezes não é, diferente, avoada, ligada no 220, né? Ou então respondona, ou desatenta. Não para quieta, não. Ou até naquela linguagem bem popular, né? Esse guri é abostado.
Ou não para quieto na cadeira, Não para professor? quieto na cadeira, né? Tem um bicho carpinteiro, uma expressão muito daqui, né? Sim. Da nossa cidade. Aham. Dificuldade para acatar regras também. Sim, Dificuldade para fazer umas tarefas que exigem sequência, sim. né? E rotina, Rotina. dificuldade de seguir rotina também. É complicado. E na escola a gente sabe que tem regras, Sim. tem rotina, sim. né? Daqui um pouquinho aquela criança está dispersa, daqui um pouquinho vai prejudicar no desempenho. E essa é uma coisa muito importante, o desempenho escolar, né? Sim. Mesmo Vai que, ter déficit. mesmo que a criança não cause todos esses transtornos lá na escola, né? Nem tão quietinha, porque tem diversos graus, né, Laura? Sim. É um leque, não é Sim. assim, ó. Não é 8 ou 80, não é assim, ó, sabe? É comportamental isso, Então, né? Então, quando vier aquele boletim, não sei, é boletim que chama ainda? sim. Quando vier aquele boletim escolar, que os pais não olhem assim como, ele não estudou, ela não estudou. Não, o que será que está acontecendo, que está levando, sabe, ao meu filho não prestar atenção na escola? Mas agora... Esse pode ser um déficit de atenção Sim. ligado ao TDAH. Sim. E isso não tem... É importante dizer para as pessoas que não tem a ver com inteligência. Sim. Né? Um TDAH não é menos ou mais inteligente Sim. que uma criança, dita, aspas, né, Sim. normal. Claro. Antigamente, eu imagino o sofrimento dessas crianças porque os pais não tinham conhecimento. Hoje em dia está muito melhor. Não, Porque ao contrário, não tinha sofrimento. Porque quando não tem o diagnóstico, Sim. não tem. Eu conheço uma criança que é da minha família Sim. e, olhando hoje, é um TDAH full. 100%. Sim. Né? Uhum. E na época era, não sei o que esse guri tem, não para quieto, porque é um diabo, entendeu? Sim. E tá aí, tá bem, trabalha, é pai, Sim. né? Tá casado. É vida que segue, né? É vida que segue. Então, o diagnóstico nos empurra muito para uma, sabe, para uma caixinha Sim. que nem sempre a gente sabe lidar com aquilo ali, Sim. né? Tanto é que eu Enquanto- estava vendo que o diagnóstico é muito complexo. É muito. Porque tem que passar por vários neurologista, pediatra, E olha, não querendo... médicos, psicólogos, Não- comportamentais, enfim. Não querendo ser exagerado, mas, tipo, médico. Mais de um, sabe? Sim. Pega a opinião de um outro médico. Sim, Psicólogo, pega a opinião de outro psicólogo também, sabe? sim. Então, porque- imagina a despesa e o desperdício de tempo, né? Sim, Desprendimento de tempo, Sim. né? Não desperdício de tempo, desprendimento Sim. de tempo que tem que ter para que a gente consiga, né, ter um diagnóstico mais assertivo em claro. relação a isso. Então, No momento que foi diagnosticada a criança com esse distúrbio ou transtorno, já está diagnosticada, esse menino tem TDAH, tá? Qual é, na sua área, qual é o tratamento? O que o senhor indica para os pais, né, que estão as mães que estão nos assistindo? Eu vou ter que sair um pouquinho da minha área e dar um bitaco ali naquela área médica também, tá? Sim. Tem casos que é necessário, sim, o medicamento. Por exemplo, 60% medicamento, 30% terapia. Por quê? Porque existe um desequilíbrio ali, né? A gente tem neurotransmissores. Sim. O cérebro, ele vai amadurecer até mais ou menos os 25 anos. Então, um TDAH, até com 20 e poucos anos, ainda precisa ser assistido, né? Não é porque está grande, né? Porque, de repente, dá para reequilibrar a química do cérebro. Sim. Então, nesse momento, a terapia é importante, mas o medicamento, ele Também se torna... faz parte. Não, ele se torna até mais importante. Sim. É como eu te falei, ele chega a responder por cerca de 60%. Sim. Mas nem sempre existe esse desequilíbrio químico. Sim. Às vezes é uma coisa muito do comportamento. Do comportamento. E aí a terapia é o é principal. o principal. E o medicamento nem há necessidade. Sim. Embora muitos profissionais receitem, às vezes não é o caso. Sim. E o medicamento acaba gerando, assim, várias
vários efeitos colaterais. Por exemplo, Sim. taquicardia, né? Sim, uma arritmia. Isso da parte cardio, né? Sim. Porque também tem a parte gástrica. Sim. A criança vai ficar lá com a boca seca, Diarreia, entendeu? muitas vezes. Diarreia, vômito, eu tava esquecendo. Diarreia, vômito, a criança Né? às vezes. E isso E é sendo causado que ela- por um estresse, de repente. E sendo que ela nem precisava de toda aquela carga química, Sim. né? Bastasse uma terapia, um olhar mais atento, porque hoje em dia, e a gente entende isso, a gente não vai culpar pai e mãe, porque Sim. a carga profissional, a carga diária é muito grande, né? Sim. Tu tem que prover a casa, né? Sim. Mas as crianças precisam também daquele tempo com o pai, com a mãe. Sim. A Precisam de atenção. atenção. E as crianças são colocadas numa carga semelhante à dos pais. Tipo, a criança sai da escola e vai pro tênis, ou vai pro inglês. Sai do inglês e já vai pro tênis. A criança chega em casa à noite, exausta, né? Sim. Solta a raquete, solta a mochila, solta o caderno. E o que ela faz de atividade? Daqui a pouquinho ela já tem que jantar. E depois ela vai pra tela, né? Que tu falou ali nas Sim, telas, sim, né? O na perigo tela. das telas. E no outro dia acorda já, escola de novo, né? Depois almoço, depois curso. É uma depois... rotina É uma desgastante. rotina estressante. E nessa rotina, onde os pais acham que estão fazendo... eu estou fazendo de tudo pelo meu filho. Ocupar a mente é muito bom. Sim. Mas aí eu me pergunto, e quando essa criança parar? E quando essa criança silenciar a mente? Ela não vai saber lidar com uma mente que está pedindo silêncio. Sim. Tu entendeu? Ela não vai saber lidar com um fim de semana. Que ela não vai ter a escola, não vai ter o tênis. Ela não vai saber. Muitas vezes não vai ter a tela. E a criança... Exato. Uma criança que vai para o campo, por Pro exemplo... campo, vai fazer fica atividades hi- físicas. Fica hiper estressada. Ah, Ela chega lá na estância e pergunta qual Wi-Fi? Wi-Fi, não tem Wi-Fi aqui. sim, a primeira coisa que hoje eles Né? perguntam, né? E a criança precisa, tipo, contemplar o canto do pássaro, Sim. o vento que balança Correr. a árvore, correr, pular, brincar, Andar coisas de cavalo. lúdicas. Né? Exato. Se for para uma instância, se for num... Mas tem muita coisa que limita essa criança também, né? Não vai lá que é perigoso, né? Ah, e aí depende da mãe aí. Eu cresci tomando banho no rio, ali, Sim. né? E assim, ó, um absurdo, né? Quando eu tava com sede, eu não tinha. Hoje em dia todo mundo vai pra academia com uma garrafinha d'água. Sim. Eu ia com meu irmão mais velho, né? E eu dizia, cara, eu tô com sede. E ele fazia assim na água, faz assim, ó. Imagina, se aquele movimento de mão, né, Sim. era só pra afastar Sim. uma coisa que estivesse boiando ali, se aquilo ia purificar a água, né? Sim, Nunca. claro que não. Então, ele me ensinava a afastar com a mão e beber a água ali no rio. Cara, eu não tinha nada. Sim. Hoje em dia, se a criança coloca o dedo do pé ali, já vem pra casa com isso, com aquilo, né? É verdade. Várias coisas. Por quê? Porque foi, né? Porque pisou na água do rio, aquela água contaminada, aquela água suja. Aham. Então, Emílio, diga. eu vou... O nosso tempo aqui também não é muito longo, né? E tu também tem mas eu teu vim trabalho. com 48 folhas aqui, ó. Não, o que eu quero te dizer é assim, ó. Essa é um primeiro contato onde nós vamos desenvolver mais esses transtornos, né? E agora, nesse momento, eu gostaria que tu falasse sobre ansiedade. A ansiedade infantil pode ser desencadeada por diversos fatores, incluindo mudanças na rotina, Sim, tá? Eventos estressantes, que são muitos. tá? E até mesmo exposição excessiva a telas, que é o que a gente acabou de conversar, né? Tá. Existe uma... Existe uma vertente que diz assim, ó. As telas são boas, Sim, estimula, né, o lado cognitivo e é verdade, né? Realmente estimula. Mas o excesso de tela não é que cause tanto mal. Aliás, o mal principal que eu vejo aí, e de repente um dia algum oftalmo pode ser convidado a falar, sim. né, é que o globo ocular acaba convergindo, né? Porque a gente, nós fomos feitos para contemplar o horizonte, Sim, né? Então o olho ele fica assim e acompanha essa lateralidade, Sim. né? Com a tela a gente está fazendo assim com os olhos, ó.
Tá concentrando Sim. num visorzinho de Sim, 5 pequeno. centímetros de largura. Sim, Tá? Então, para mim, esse é o principal dano. Essa criança vai ter sérios problemas de visão. sim. Tá? Agora, o excesso de tela te afasta do convívio social, Claro. né? Sim, a criança fica Exato. ligada ali. É um mundo, né? É que daqui tá um ali pouco alguém vai dizer, mas é contra a tela, mas ele estava com o celular ali do lado, aposto que o filho dele também tem. Exato. Hoje a gente está preso a essa rotina, Sim. né? Mas agora a gente tem que ter o discernimento que a tela, ela nos convida a gente a ser meio alienado. Ah, mas ali eu vejo tudo que a notícia. Esses dias eu passei num restaurante, tinham 6 pessoas sentadas na mesa. Eu imagino que fosse o marido, a mulher, os 2 filhos e o casal de avós, porque o outro casal era mais idoso, Sim. né? Todos com celular. É? Eram 6 pessoas sentadas num restaurante no domingo, à tarde, meio-dia. 6 pessoas, cada um voltado para o seu mundo. Sendo que aquele talvez seja um dos raros momentos onde eles Onde a família estariam confraternizando. Exatamente, na Antigamente a gente tinha aquela mesa, né? mesa. Sim, Que na seria, mesa. que seria o dobro dessa até, Sim. com toda a família reunida. Sim, Isso a acabou, mesa, tu percebeu que isso acabou? Mas tem muita gente que está voltando a isso. Tem muita mas- gente interessada estão Em preocupados resgatar. em resgatar o Exato. que tinham antes. Porque hoje em dia está muito difícil de conversar com as pessoas. Inclusive, muitas famílias estão se dissolvendo mãe agora, com filhos, convívio, pais com filhos. porque morre o vô e a avó, que era lá na casa do vô e avó que se reuniam para Sim, né, que comer tinha. a galinha ensopada, a macarronada, né? E isso acabou, né? Porque a mulher mais atual não tem tempo, né? Sim. O homem mais atual não tem Sim. tempo. Então, eu acho que, voltando aqui ao assunto, né? Eu acho que a tela causa esse afastamento, Sim. né? E a criança não vai saber sociabilizar. Sim. Eu acho que esse é É o o principal. Tá. Exato. E como que a gente pode ajudar crianças que têm ansiedade? A observação é o ponto mais importante, né? Tá. Porque dificilmente, se tu não prestar atenção, tu não vai. Porque é uma coisa muito silenciosa. Sim. Eu tenho um paciente meu que ele rói a unha do pé. Nossa! Ele pode tentar depois um emprego no circo, né? Porque usando essa tamanha flexibilidade, né? Sim. Como é que se consegue roer, né? O que será que passa na mente dele, né? E eu não descobri ainda, porque ele só Sim. foi uma vez lá, né? Sim. Agora, semana que vem, ele vai ser o nosso Sim. segundo encontro. Então, porque até ele chegar na unha do pé, ele tem que pensar, o que eu tô Sim. fazendo? É. Né? Olha que bizarro que eu tô fazendo, mas ele segue fazendo. Então, e mesmo assim, ele faz. Então, se não tiver o olhar atento, eu acho que a atenção é o primeiro lugar. Sim, atenção. Né? No momento que o pai e a mãe atentam para esse filho e observam aquele comportamento um pouco estranho, porque é normal a gente ter um pouco de ansiedade. Claro. A gente herda, né? Uhum. Daquela coisa ancestral lá, como eu falei, do homem das cavernas, a gente herda a ansiedade. A gente herda o medo. Aquele homem tinha muito medo, né? Sim. Ele tinha coragem também, mas também ele tinha medo. Era coragem e medo em doses incrivelmente fantásticas, né? A coragem lá em cima e o medo também, nas alturas, né? Sim. Então, isso a gente tem no nosso DNA. A gente não herda dos pais apenas características físicas, né? Uhum. A gente herda também coisas de comportamento, o medo, a ansiedade. Então, a gente tem que olhar muito também, né? Quando eu faço aquela entrevista ali, a anamnese, né? Eu percebo muito isso. Aí, quando eu começo a falar, a mãe percebe. A mãe olha pro pai e diz assim, fulano, é tu? Ou Claro. então, é a tua família, né? Imprime, né? Exato, Imprime. a pessoa geração. começa a se ver. Uhum. Então, para te ver que grau de atenção essa mãe tem que ter para ela olhar para o filho e detectar que aquela ansiedade está normal. Porque se ela é ansiosa, ela vai achar normal o comportamento do filho. Claro. Uhum. Então, é muito delicado. Mas esse negócio de, por exemplo, a perna tremendo, né? Aquela perna Sim, que fica assim. Exato. Esses sinais são os mais visíveis, né? Roer unha. Roer unha, Tremer a perna. tremer, Muitas vezes não
não prestar atenção nas coisas também. Inicia uma tarefa e solta, vai fazer outra. Mistura as repete as mesmas indagações para a mãe. Tipo, mãe, que horas a gente vai? Mãe, sabe? Sim. Isso é uma ansiedade. Sim. Às vezes é um passeio só. Mas Sim. ele pergunta 3 vezes se já está na hora do dito passeio. Sim. Isso pode ser um traço bem Característico indicativo de ansiedade. E tu vê, não é nada preocupante. Era Sim. a criança, né? Nós tivemos uma pandemia horrível, né? Que ninguém estava esperando. Sim. Quais foram as consequências da pandemia na vida infantil? Tá, eu penso que não teve pessoa que não foi impactada pela pandemia. Sim, pegou todo mundo desprevenido. Só que olha só, eu vou te dar um exemplo aqui que já vai ilustrar isso. Uma criança, quando vê uma barata, a primeira vez que a criança viu a barata, ela grita? Não. Não. Se deixar, ela pode até pegar a barata e brincar. Sim. Quem é que deixa ela com medo de barata? É quem está cuidando dela, ou a mãe, A mãe. a babá, Então, a empregada. E ela aprende isso como? Por observação, né? Claro. Então, o maior risco que eu observei, risco não, porque se concretizou, né? Sim, na pandemia. O maior efeito nocivo que eu vi ali foi tudo que as crianças vivenciaram, o comportamento dos adultos. Dos adultos, claro. Né? Porque elas estavam em casa junto com os pais. Sim. Então, elas observavam o que se passava na TV, né? Aquele negócio que o pai e a mãe comentavam, mas que barbaridade, olha lá. Já morreram tantos. Já morreram tantos, olha lá. Estresse. Estão jogando na valeta. Aquela coisa toda. E eles estavam tão ligados naquilo que não perceberam que do lado tinha uma esponjinha. Sim, que estava prestando atenção em absorvendo tudo. E nessa idade eles têm muita sede de conhecimento. Sim. Né? Só que eles não filtram, eles acabam aprendendo também os péssimos hábitos, né? As informações erradas, as informações nocivas. Então, para mim, isso foi o pior. Né? A criança observando o pai e a mãe. Claro que a gente não vai conseguir catequizar esse pai e a mãe, né? Mãe, quando tiver outra pandemia, né? Relaxa, faz cara de paisagem e não deixa a criança perceber. É muito difícil. É difícil. Né? Principalmente quando dá briga de casais, que é uma coisa que é isso é um outro ponto que a criança acaba desenvolvendo ansiedade. Claro. Né? É um estresse, né? Assistir a briga, não apenas a briga física, Sim. mas aquela briga verbal, entendeu? Aqueles ataques verbais, as ofensas, a reação da mãe, a mãe chorando no canto da casa, o pai batendo a porta, sabe? Isso é outro assunto que nós iremos falar em breve. Porque é muito assunto, gente. Em breve, muito breve, iremos falar sobre terapia de casais. Aí vai entrar todas essas coisas. Enfim, agora nós vamos trocar da criança, vamos passar da criança para mulheres. Que é de interesse também da nossa... Dos meus clientes, das amigas que estão me assistindo. Então, eu gostaria de te perguntar o seguinte: o que são crenças limitantes no ambiente de trabalho? Que é grave, né? Porque muitas vezes dá muito atrito. Tá. Aí eu vou falar um pouquinho sobre os homens, né? Sim. Mas as mulheres têm muito isso, né? De se sentir inferior. Isso está mudando agora, né? Ainda bem, né? Desde a Revolução Industrial, isso mudou bastante, né? Mas mais ou menos, né? Porque o feminicídio está aumentando drasticamente. Antigamente, o que a gente tinha? Uma mulher submissa, uma mulher que baixava a cabeça, uma mulher que não tinha mercado de trabalho. Ela não trabalhava. Ela trabalhava em casa, aliás. Sim. Né? Sem receber salário, né? Sim. Então, no ambiente de trabalho hoje, né, nesse momento nosso aqui, ela aceita o salário mais baixo que o homem, ela aceita uma posição inferior. Isso é uma crença limitante, porque o cérebro dela tem a mesma capacidade, né? Sim. Mas existem umas diferençazinhas, um dia a gente entra nisso, né? Na neuroanatomia. Sim. Né? Mas ela tem a mesma capacidade e às vezes ela tem um maior senso de organização, né? Sim. De pertencimento àquele trabalho, né? O que eu quis dizer com isso? Ela veste mais a camiseta, né?
O homem, qualquer coisa, eu não quero mais. Eu vou pedir demissão, Sim. né? E vai embora e começa a faltar. Mulher não. Cara, a mulher, ela se vira. Ela tá lá, se entra às 8, ela às 8. Dificilmente tu vai ver uma mulher, sabe, chegando atrasada e dando desculpa. Existem, claro. Claro. Existem os casos, né? Mas isso é aquele sentimento de eu tenho que mostrar o meu valor, Sim. né? Então é muita crença limitante. Por exemplo, Dá um aí, exemplo de crença limitante. O que seria uma crença se limitante? ela vai se posicionar, ela acha assim, ó, não, se eu for mostrar o meu valor, eu vou parecer agressiva. Isso é uma crença limitante, Sim. né? Outra, eu não consigo conciliar as duas coisas. Ou eu vou cuidar da casa, como o meu marido disse, ou eu vou trabalhar. E tem mulheres que conseguem fazer as duas coisas. Sim. Aqui na cidade a gente tem um núcleo de mulheres empreendedoras. Sim. E elas se viram, Sim. né? Elas são mãe, elas são proprietárias, elas são empresárias, elas são funcionárias. Sim, hoje em dia a mulher tá E elas em são tudo. donas do lar ainda. Sim. Elas conseguem tudo. Como é que a gente identifica uma crença limitante? Tudo passa pela observação, né? Tu tá falando com um psicanalista, né? Sim. Então o meu trabalho é sempre esse, né? É puxar pro lado da observação, né? Sim. Se a mulher não se observar, ela, com certeza, ela vai estar vivendo uma crença limitante. Tu quer que eu te dê exemplo de uma? Sim. Minha, pode ser? Pode, Uma crença claro. limitante? Gurizada, essa é a hora que ruflam os tambores. O psicanalista vai contar a falha dele. Olha só, uma crença limitante, tá? Uhum. Eu identifiquei há pouco tempo. Minha. Sem vergonha de contar. Geralmente a gente vai no mercado e pega alguma coisa, tipo assim, a gente olha 2 produtos, pega o que tem um valor um pouquinho mais baixo. Se os produtos são similares, certo? Sim. Agora, exato, se existe uma diferença gritante de qualidade, tu vai pegar aquele melhorzinho. Claro. Né? Mas, por exemplo, o amido de milho. Sim. Dificilmente hoje as pessoas vão lá e fazem questão da maisena. Sim. A York é muito boa, né? Sim. Não devia falar a marca, né? Tá, pode Sim. esquece a marca. Né? Tem outras marcas ali, sei lá, né? Sim. A marca B, C, D. Sim. São tão boas quanto. Claro. Né? Aquela que seria a primeira, né? Sim. Todd. Tem outros achocolatados que são muito bons também. Tá. Então, dia desses, eu sou muito, quem me conhece sabe que eu gosto de doce, sou uma formiga. E eu não tinha doce para comer na minha casa, eu peguei uma caixa de leite condensado. Há muito tempo eu não pegava da marca Leite Moça. E esses dias eu peguei. Eu olhei rápido, assim, eu estava apressado. Foi na Baixada. Eu estava apressado e peguei. Tinha uma diferença ali de R$1. Eu digo, cara, vamos levar esse aqui, pronto. Depois eu fui caminhando, eu digo, eu venci uma crença limitante. Porque já fazia muito tempo, e aí nesse tempo a gente pode dizer anos, que eu não comprava um Leite Moça, a marca Leite Moça. Sim. E junto com a crença limitante, isso é uma crença limitante, Sim. tá? Junto com a crença limitante vem um sabotador. No momento que tu identifica a crença limitante, vem um pensamento por trás que se chama o sabotador. Interessante. Qual foi o sabotador que veio no meu caso? Aquela caixa de Leite Moça ficou fechada no armário por 5 ou 6 dias. Por quê? Porque durante todo o tempo que eu não me permiti comprar aquela marca que seria a mais tradicional, a melhorzinha, a clássica, né? Eu desenvolvi uma crença limitante. E eu não nasci com crença limitante. Sim. Ela foi adquirida, ela foi desenvolvida. E qual foi o sabotador? Agora que está na tua prateleira, tu não vai comer, porque tu não merece. Que barbaridade. Mas, Ou então, tu só vai comer num dia especial. Entendi. Entendeu? Ou então, e isso está muito ligado, por exemplo, à escassez. Se eu venho de uma família que teve escassez, e meu pai dizia, não é fácil, dinheiro não dá em árvore, tem que guardar para amanhã. Então, inconscientemente, aquilo que teria um valor agregado para mim, eu guardo para um dia especial ou para o dia que talvez eu não tenha. E eu fiz isso muitas vezes, por exemplo, com roupa. Comprava uma roupa e dizia assim, guardava. Não, essa aqui eu ainda tenho. Mas por que eu comprei? Eu comprei porque eu queria, porque eu acho que eu mereço. Sim. Mas e por que eu guardei e mantive ela na embalagem? O sabotador.
o sabotador diz, guarda, porque olha lá, a escassez. Vai terminar Vai a vir roupa aquele- e... Vai vir aqueles dias que talvez tu não tenha, né? Que o Sim, teu isso pai não tudo. esteja aqui para te dar o presente, entendeste? E Isso vem como a muito da gente infância. pode superar essas crenças limitantes que limitam a pessoa, o ser humano? A gente passa para os filhos, para os netos, os A filhos gente passam passa, pros com netos. certeza, a gente passa. Como? E para superar isso é com prática. Eu tenho que criar consciência, né? E isso é uma coisa muito nossa do ser humano, sim. né? Nós somos os únicos animais. Pensantes. Não, digamos, o animal pensa também. Sim. O cachorro pensa, só que ele pensa instintivamente. A gente sabe que pensa. Sim, E isso se chama consciência, Sim. né? Eu saber que eu penso, eu ter a noção que eu penso, isso se chama consciência. sim. Então eu tenho que ter consciência daquilo que está acontecendo comigo. Enquanto eu não tiver essa consciência, eu vou seguir no automático com a crença limitante. Mas por tem ma- muita gente que foge. Para que a gente consiga. O que tu quis dizer com fuga? Deixa eu entender. É assim, ó. Eu vejo as atitudes de muita gente. Uhum. Para que a gente possa trazer essa crença limitante pro consciente, no caso, Aham, sim. a primeira coisa é a gente ter o silêncio, se introspectar, no caso, e pensar o que tá me impedindo de tal coisa, Aí de tu evoluir. entendi. Sim, claro. Entendeu? Aí, E esse para que tu possas fazer isso, tu tem que tu parar tem que parar e silenciar. e silenciar. Só que as pessoas não fazem isso. E o que que E eu te tem muita falei? gente que tem medo. E o que eu te falei É. lá atrás, né? Sim. Por exemplo, as crianças hoje, elas estão muito formatadas para não ter esses momentos, Sim, né? Eu ainda sou de uma geração que pensa, entendeu? sim, Porque eu não tinha brinquedo. Meu pai trabalhava no banco, então no banco quem que aparecia lá? O vendedor de livros, sim, né? Então meu pai achava que o melhor presente, e ele não estava errado, era comprar livros. sim, E eu era uma criança de 4 anos que folhava livros. sim. Daqui a pouquinho eu estava com 5 anos folhando outros livros. Sim. 6 anos. E se passou todo esse tempo. E eu não parei mais de folhear livros. Mas, em compensação, aprendeu Claro. bastante. Sim, então essa geração não existe mais. Ah, não. Hoje uma Pois criança já nasce, né? Daqui No um celular. pouquinho. É praticamente É, isso, né? na Porque tela. daqui um pouquinho ela tá lá, a mãe dá o celular para ela ficar quietinha, olhando ali o desenho, que sei eu lá, Sim. o que tem agora, tipo a galinha pintadinha, Sim, né? Tem outros desenhinhos aí, sim, para poder ficar quieta enquanto a mãe assiste lá o dorama dela, né? sim. Ou enquanto ela olha o Instagram, enfim. É verdade, é né? verdade. Então essa criança, né? Eu não sei que futuro a gente vai ter, né? Porque se tu percebeu que a mulher de hoje já não consegue parar, o homem de hoje já não consegue parar, imagina essa criança de hoje, imagina essa criança daqui a 20 anos, É verdade, né? é verdade. Então é como diz Augusto Cury, a gente está numa época do super entretenimento, né? Tem 1000 coisas a teu favor oferecidas, né? E no entanto, é a geração mais doente que já pisou no planeta Terra. Ah, que loucura. Hoje uma criança com 7, 8 anos tem muito mais informação no cérebro dela rodando do que o imperador romano, por Olha exemplo. só. Porque a preocupação do cara tipo era uma só. A minha preocupação é dominar o mundo, né? Sim, E ele tinha o exército dele que ia lá, era a parte operante, né? sim. O cara tinha só que desenvolver uma estratégia, né? Sim. Marco Aurélio. Aí a gente vai para os grandes imperadores, Sim. né? Um dia a gente fala dessa parte, Com certeza. né? Então, mas uma criança hoje, olha quantas coisas a criança pensa. É muito mais... a A quantidade criança de tá informação... Exato. Cheio de Né? informação. Se pegar o cérebro do imperador romano e da criança hoje, a criança dá um show no imperador romano. Verdade. Um absurdo de quantidade. Agora, trocando um pouco o assunto, nós vamos continuar nesse assunto outras vezes. Essa é a primeira vez, como eu falei, mas trocando um pouco o assunto e que faz parte também do que a gente está falando, o que é ancestralidade? Tá, ancestralidade são os padrões das pessoas que vieram antes de nós. Como eles se comportavam.
não só padrões de comportamento, mas como que era o psiquismo dessas pessoas, né? Se eu olhar uma geração atrás de mim ou uma geração atrás de ti, tu é resultado de 2 pessoas, né? Teu pai e tua mãe. Sim. Mais uma geração atrás, já são 6 pessoas. Os 4 avós, o pai e a mãe. Sim. Mais uma geração atrás, a gente já vai para 14 pessoas. Olha só, vai os 8 aumentando. bisavós, os 4 avós e o pai e a mãe. Sim. Então agora eu vou trocar o termo pessoas por psiquismos. 3 gerações atrás, eu sou o resultado de 14 psiquismos. Olha só. Então, quando eu me refiro à ancestralidade, eu desenvolvo um trabalho no consultório, na clínica lá, Sim. que a pessoa tenta romper com o lado ruim, né? Tipo, o que vem vindo de geração em geração que aquelas mulheres ou aqueles homens... Mas como a gente está falando de mulheres, né? Vamos seguir no Mulheres. no mulheres. O que aquelas mulheres faziam que eu não devo... E aí já não é o trabalho de observação, tipo da crença limitante. Sim. É só eu observar que tipo de padrão eu tô tendo na minha vida, né? Que isso pode não necessariamente é culpa minha. Isso pode ser um comportamento da minha mãe, mesmo que ela negue de pé junto. Então, com certeza, da minha avó. Ah, mas eu não sei como é que a avó era. E é difícil a gente saber como é que era, porque Sim. eles não têm rede social. É verdade. Então, não tem como saber como que era a bisavó, né? Sim. Até, era uma época que tudo era muito fechado, entendeu? Difícil, escondido. O acesso era Exato, difícil, imagina, muitos aí tabus. a gente vai para a época de Freud ali, né, Sim. do Dr. Freud, o pai da psicanálise. E naquela época lá, 1920, uma pessoa que sonhava era internada. Como louca. Como louca. Olha só. E era tratamento na banheira de gelo, eletrochoque, Que loucura, né? só porque sonhava. Então, para te ver quantas coisas eram manifestadas no passado Sim. que a família escondia, né? Então, eu não tenho acesso a essa informação. Eu não sei como é que era a minha bisavó, mas eu posso imaginar, entender, visualizar, enfim, que poderia ser uma pessoa raivosa, que poderia ser uma pessoa estressada, que poderia ser uma pessoa medrosa, que poderia ser uma pessoa esquizofrênica, Sim. né? Que poderia ser uma pessoa tímida, que poderia ser uma pessoa louca. Assim, né? Sim. Então, esses traços eu tenho que enxergar no passado para mim poder entender que o que eu mostro hoje, o que eu revelo hoje, não é tudo culpa minha. Isso é muito importante. Exato, porque isso alivia uma carga. Porque é muito fácil tu dizer, porque tu é louca, né? Porque olha o teu jeito. E recai sobre essa mulher uma carga que ela não vai saber lidar. Poxa, eu sou tudo isso e eu nem sabia. Eu nem sabia. Ou então estão querendo que eu seja tudo isso e eu não me vejo assim, né? Sim. Mas tem o marido que fala, tem a mãe que fala, tem o pai que fala, tem o patrão que Sim. fala, tem a melhor amiga que Sim. fala. Tu tem que te tratar, porque isso não é normal, porque olha Sim. só o que tu fez, né? Tu entendeu? E sim, naquele momento onde ela tem um pico de loucura, digamos assim, Sim. né? De extravagância. Sim. É, Sai dos padrões normais. exato. Naquele Da momento, sociedade, ela né? pode estar entrando em ressonância com uma personalidade de uma avó, de uma bisavó, de uma Sim. tataravó. Depende do que ela está passando no momento, Sim. né? Isso é muito interessante, Emílio. Inclusive, isso... Agora a gente já vai misturar um pouquinho o assunto, mas só para deixar um spoiler para uma próxima vez, né? Por exemplo, o suicídio, né? Olha só, todo mundo diz assim, mas o fulano, imagina, mas era um amor de guri, nunca, né? A gente nunca imaginou que ele fosse fazer. Mas naquele momento, o que aconteceu com ele, né? Digamos, a namorada deu um chute nele. Se ele não souber lidar com aquilo e ele se conectar com a ancestralidade dele, onde um avô tentou colocar a corda no pescoço Sim, 10 vezes, sei sim. lá, né? Digamos, por problema de mulher Sim. também, né? Naquele momento, ele conecta com aquilo e toca em frente. Entendi. Mesmo não sendo dele, mesmo ele não querendo, mesmo não fazendo parte Sim. daquela vidinha Sim, dele, né? Por sim. exemplo, um jovem de 18 anos. Sim. Que quantidade de problema um jovem de 18 anos carrega
né, para tentar A fazer isso, ponto entendeu? de tirar sua própria vida. Exato. A gente nem precisa ir até os 18 anos. Uma menina, várias vezes atendi, aqui o braço todo cortado. Com a lâmina do apontador. Olha só, que loucura. Então, eu não deveria nem estar dizendo isso, né? Mas Não, isso é do conhecimento de muita gente, né? Mas Mas tu não tá falando em nomes, tu não tá... Não, mas eu tô falando em técnicas, né? Que não Ah, poderia, sim. né? Em modo de fazer, Sim. né? A gente não... Mas eu imagino que as mães não deixam as crianças fazer isso, né? Sim. Tu entende? Então, que tipo de problema, né? Que carga de problema aquela criança com 13, 14 anos, né? Sim. Se não ela se conectando com a ancestralidade, claro. E, ao mesmo tempo, a gente faz esse trabalho para que a mulher se conecte com o lado bom da ancestralidade dela, que são aquelas mulheres que levantaram a cabeça, as guerreiras, né? Por exemplo, a mulher lá na Irlanda, por exemplo, o marido ia para caça, ia na primavera e voltava antes do inverno começar, do próximo inverno, porque ele tinha que trazer o alimento, ele tinha que trazer a carne, ele tinha que trazer a pele, né, para aquecer as crias. Sim. Então, aquela mulher, ela ficava tomando conta da propriedade, ficava tomando conta dos filhos, ficava tomando conta da plantação, ficava tomando conta da criação de gado, de ovelhas, de cavalo, tudo. De tudo, e ficava tomando conta também dos anciãos, dos mais velhos. Sim. Uhum. E ela tinha que aprender a empunhar uma arma para fazer o forasteiro ficar ali alto, né? O que tu quer? Meu marido não tá. Dá a volta com o cavalo e vai embora. Sim. Então, essa coragem, ao longo do tempo, Laura, foi se perdendo. Sim. Hoje a mulher, ela se coloca numa posição muito frágil, sendo que dentro dela existe uma força, uma guerreira, uma amazonas, uma selvagem, né? Com certeza. E se a gente olhar, e nessa conversa não tem nada de místico, né? Porque se a gente olhar para o passado, quem foram as mulheres do passado? Uma escrava velha que tinha que aguentar ali firme, vendo o marido ou o filho açoitado no tronco, né? Uma índia que tinha que sair para o campo para caçar, né? Uma mulher que ia para o navio junto com os piratas. Sim. Então, essas mulheres existiram. Sim. Né? Nem sempre elas foram covardes, nem sempre elas foram medrosas. Pelo contrário, elas tiveram o seu papel na história de muito, né? Uma Joana d'Arc lá, imagina. Elas tiveram seu papel de valor, né? Então, essa ancestralidade, é bom que a mulher resgate isso. Sim. Emílio, nós temos tanto assunto para conversar, só que, infelizmente, nosso tempo tá curto, né? Tá ótimo. Então, nós vamos outras oportunidades conversar sobre vários tópicos ainda, né? Prazer. Você tinha falado em relacionamentos, mas eu acredito que relacionamentos vai ficar para uma próxima, porque as mulheres, principalmente, gostariam muito de saber como é que funciona o relacionamento entre homem e mulher, principalmente as terapias existentes hoje. Foi um prazer estar aqui contigo. Deixar só um ganchinho para elas irem pensando? Com certeza. Tá. Olha só. Mulheres, né? Ali. Quando vocês procuram uma terapia de casal, geralmente elas procuram terapia de casal para solucionar problemas. Sim. E eu costumo dizer, relacionamentos não têm tantos problemas. O que existe são diferenças. Sim. O homem traz para o relacionamento problemas dele com a família dele. A mulher traz para o relacionamento problemas dela com a família dela. Quando eles se encontram, surgem as diferenças e entram os atritos. Então, não são necessariamente problemas. São diferenças, mas que também precisam olhar e precisam ser encaradas, né? Com certeza. E tem muito psicólogo que está tratando isso de forma errada como sendo problema de casal. Não é problema de casal, são diferenças de casais, né? E eu estou dando agora em outubro um workshop para psicólogos para poder mostrar um pouquinho essa outra visão, né? Com certeza. Emílio, foi um prazer enorme estar aqui contigo, né? Trocando ideias, falando me senti muito à vontade. Comportamento, e com certeza tu estás convidado para mais vezes a gente debater sobre outros assuntos. Acredito que a nossa... Espero que vocês tenham gostado. As nossas amigas e clientes tenham recebido esse presente, né? Dado pela Barzol. Muito obrigada. Gratidão. E até a próxima. Gratidão. Obrigado.
Tá na mesa com Bazo, tá na mesa com Bazo.